Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. Nós vamos dar agora início ao nosso tema da entrevista de hoje. Agora você vai conhecer a história da Bia, que por conta de uma lesão na medula se tornou uma pessoa com deficiência. Mas ser uma PCD não impossibilitou a jovem de continuar a vida. Ela foi atrás dos sonhos e conseguiu entrar no mercado de trabalho. Essa é a Beatriz, ou Bia, como prefere ser chamada. Há 5 anos, a vida dela passaria por uma mudança. Então, em 2018, eu tive uma lesão medular espontânea na minha medula, né? E aí, desde então, eu me tornei uma pessoa com deficiência física. Faz 5 anos, então. Desde então, eu fiz reabilitação, né? Passei por toda aquela fase das fisioterapias, recebi alta, comecei a praticar esporte também, concluí a minha graduação, adaptei minha CNH e aí eu senti que estava no momento de eu voltar para o mercado de trabalho, né? Com dificuldades no início de uma nova rotina, mesmo com deficiência, ela correu atrás dos sonhos e foi em busca de um emprego. No começo foi sim um pouquinho difícil, não sabia como que funcionava, né? As vagas, se eram exclusivas para PCD, se eu poderia me candidatar, como que seria essa avaliação. Então, foi um pouquinho difícil desse todo entendimento, né? Mas eu comecei a procurar, me candidatei para algumas e por fim, tive essa oportunidade aqui na URLA. E o processo seletivo, acredito que aconteceu de uma forma normal, né? Tive a entrevista com a analista, depois fiz entrevista com gestora, e aí a entrega de documentação, exame médico, né? Foi assim o processo. A Ana Carolina é colega de trabalho da Bia. Ela está na empresa há quase 10 anos e relembra que o local sempre buscou trazer atividades de inclusão aos funcionários. Me lembro em 2011, quando nós tivemos um curso de Libras, porque nós íamos receber uma jovem aprendiz que era surda, né? Então, sim, eu vejo que é um processo que acontece há algum tempo e agora está mais forte. E além de colegas de trabalho, Bia e Ana Carolina são amigas. Para a Ana, o sentimento é de gratidão. A nossa relação vai além do que é a empresa, né? A gente troca muitas experiências e vivências e eu gosto muito, eu sou grata por trabalhar com ela. Oportunidade e inclusão devem estar lado a lado para que uma pessoa com deficiência possa entrar no mercado de trabalho. Eu acredito que as pessoas vão se empoderando, sabe, da sua condição. Porque eu falo que deficiência é a falta de algo. Então, eu tenho falta de algo, a Bia tem falta de algo, todos nós temos, né? Mas eu percebo que as pessoas vão se empoderando, conhecendo mais, sabendo da sua capacidade, e isso aqueceu muito o mercado. Não basta você não ser uma pessoa não capacitista, né? Você tem que estar nessa luta também. Então, você tem que oportunizar, tem que possibilitar as pessoas de falarem, de você ter essa escuta, né? Entender qual que é a necessidade de cada um e tentar entender qual que é o interesse também, né? Aonde que você poderia colocar aquela pessoa e ela se sentir confortável. Então, eu acho que no momento de um processo seletivo com PCDs, esse olhar ele é muito valioso, né? Ótimo exemplo. E para falar sobre o Fórum de Inclusão e Trabalho, recebemos aqui ao vivo no estúdio a auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Patrícia Siqueira. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite. Recebemos também o Defensor Público do Estado de Minas Gerais, Dr. Luiz Renato Braga Pinheiro. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Larissa. Informativo. Obrigado. Vou começar com as damas, né? Falando do Fórum de amanhã, já fazendo o convite para o pessoal que está nos assistindo. Amanhã cedo, Fórum de Inclusão e Trabalho. Conta pra gente. Então, um evento super importante, super necessário na cidade de Uberlândia, né? Na verdade, é sabido, a maioria das pessoas sabem que a gente tem uma lei de cotas para o trabalho para as pessoas com deficiência. As cotas são resultado de uma ação afirmativa, já que as pessoas com deficiência não têm as mesmas oportunidades de estarem no mercado de trabalho. A gente tem aí, desde 91, uma lei que determina que toda empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a reservar um percentual de seus cargos para pessoas com deficiência. E Uberlândia hoje cumpre 55% da sua obrigação.
né, as empresas de Uberlândia cumprem aí metade da sua obrigação. A gente tem 1.500 vagas em Uberlândia ainda para serem preenchidas por pessoas com deficiência. E pelos últimos dados do censo que a gente tem de pessoas com deficiência em idade laboral, a gente tem cerca de 29 mil pessoas em idade laboral em Uberlândia. Ou seja, só por essa estatística, a gente já vê que esse fórum é bastante necessário para quê? Para a gente unir, né? Para a gente unir quem precisa empregar e quem está atrás de uma oportunidade de mercado de trabalho e que tem uma exclusão histórica, né, que é o que vai ser discutido. Então, a oportunidade desse seminário amanhã é da gente colocar essas questões e de explicar um pouquinho como que a gente pode fazer com que essa inclusão no trabalho se dê, porque ela é possível e a gente sabe que é possível. Então, a gente tem vários exemplos aí de boas práticas, de empresas que já fazem essa inclusão no trabalho e de pessoas com deficiência que efetivamente trabalham, como foi mostrado aí na reportagem. Então, eu acho que vai ser um momento muito rico. Com certeza, vai ser amanhã, de manhã, lá na Prefeitura de Uberlândia, no Centro Administrativo Municipal, no auditório. Isso. Agora é a sua vez de falar do evento. A gente está com uma expectativa muito boa, né? É uma felicidade estar aqui com a Patrícia. A Patrícia é uma pessoa que eu tenho sempre como referência desde o início dessa atuação pessoal minha na área da pessoa com deficiência, pela Defensoria Pública. E é uma grande oportunidade de debate, né? O formato das palestras são como forma de mesa redonda de discussões. E, Patrícia, a gente tem que trazer também essa qualidade, né, da inclusão no mercado de trabalho, porque não basta só colocar a pessoa para trabalhar dentro da estrutura física da empresa, a gente tem que criar condições para que ela possa se desenvolver, que ela possa praticar o trabalho dela com autonomia, né, com respeito. Então, a inclusão, ela tem que ser atitudinal, né? E o trabalho que a Patrícia faz através da Superintendência de Trabalho, enfim, é fundamental, porque tem esse viés educativo, né? Tem esse viés de construir a mentalidade da inclusão. Então, estou muito animado. Participei aqui do jornal da TV Universitária um tempo atrás, falando sobre a questão da inclusão, e estar aqui presencialmente é muito importante para a Defensoria, para a nossa rede de proteção, né? Falar um pouquinho da rede de proteção. A gente tem uma rede das instituições do sistema de justiça, instituições públicas. A Patrícia está nessa rede conosco, Defensoria Pública, todos os ministérios públicos, os tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, Tribunal Federal, Advocacia Pública através da AGU, da AGE, enfim, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a própria OAB, Tribunal de Contas, enfim. É uma grande rede, a rede é grande, em que o intuito nosso é fazer com que o direito ele chegue às pessoas, né? Principalmente nessa atuação que a gente fala que é uma atuação extrajudicial, que não dependa da judicialização, de se entrar com o processo, né? Que o processo a gente sabe que demora, pela natureza desse processo, de você ter que cumprir a legislação processualista, enfim, não é eficaz. Muitas das vezes a decisão que vem não é a mais apropriada do ponto de vista técnico. E a atuação extrajudicial, a gente trabalhando em rede, é pensada a várias pessoas, a várias instituições, né? E isso funciona muito bem. E o exemplo dessa atuação, o seminário de amanhã, né? Que você tem diversos atores, né? Dentro do sistema de inclusão da pessoa com deficiência para debater assuntos e para trazer a conscientização, a educação em direitos, mas não só a educação em direitos, né? A gente trazer propostas, igual a Patrícia disse, né? Para a gente conseguir cumprir o desafio da inclusão, né? A gente tem números realmente muito preocupantes aqui em Uberlândia. Exatamente. Que a gente precisa modificar. Como que nós vamos fazer isso, né? É uma atuação que ela deve realmente passar uma atuação em rede. E aí a gente tem essa proposta também de criar uma rede local, né, Patrícia? A gente já conversou lá em Belo Horizonte com todas as instituições que eu nominei, de criar uma rede local de proteção para que todas as questões de inclusão, seja no trabalho, seja na educação, seja na saúde, a gente possa ser protagonista dessa mudança cultural e que a inclusão ela seja um processo realmente natural. Né, que a gente tem a lei, tem que ser natural, que a gente tem a lei para resguardar esses direitos, mas que essa lei ela seja representativa, né, que na verdade as pessoas consigam cumprir através da empatia e da consciência de que é possível, né? A Patrícia fala muito bem sobre isso, né? A gente precisa às vezes dessa capacitação mais na empresa de poder desenvolver o potencial de todas as pessoas, né? E quando se faz isso com qualidade, com técnica, a inclusão ela acontece e é proveitosa para todo mundo, né? A gente consegue gerar renda, consegue produzir sem nenhum tipo de empecilho. É isso que a gente acredita.
E a empresa recebe muito também por ter esses profissionais na equipe deles, né? O PCD. Ter a pessoa com deficiência dentro da empresa já tem vários estudos, né, que mostram como a diversidade contribui para dentro de uma organização, né? E as empresas que efetivamente trabalham nisso, hoje, sabem que isso favorece as organizações, o clima organizacional. Agora, a empresa tem que olhar para dentro, né? E tem que ter uma sensibilização, tem que ter uma capacitação dos gestores, uma sensibilização, porque as empresas normalmente elas não estão preparadas para o diferente. As organizações elas pensam muito no fazer várias coisas ao mesmo tempo, automáticas, né? Os gestores pensam no fazer várias coisas ao mesmo tempo, nas metas muito elevadas. Então, a questão da pessoa com deficiência, que traz no seu próprio conceito uma limitação, às vezes inverte um pouco a ordem do sistema organizacional. Então, isso que é preciso que a empresa quebre um pouco esse elo e não queira uma pessoa que se encaixe exatamente naquele perfil previamente traçado. Então, a partir do momento que a empresa enxerga isso, né, e entende que ela tem que fazer adaptações, seja no seu ambiente de trabalho, seja no próprio posto de trabalho ali, ou seja, seja flexibilizar, né, às vezes aquela função, fragmentar aquela função, a partir do momento que se enxerga isso, aí a inclusão se torna possível e todos ganham. Todos né? Então, realmente eu não conheço, posso dizer, eu tenho 22 anos de trabalhar com inclusão de pessoas no mercado de trabalho, eu não conheço empresas que investiram devidamente na inclusão que tenham andado para trás depois disso. Então, sempre existem aí exemplos positivos, mas tem que ter essa quebra aí de paradigma. E, na minha opinião, sai na frente. Sai na frente, isso aí com certeza. Isso tem estudos, né? Estudos aí já divulgados e escritos e estatísticas, né? Isso é estatístico hoje. É a nossa inclusão. Não é só uma questão de legislação. Né? Eu e o Luiz, a gente trabalha na área da lei, a gente defende, a gente está na área da lei, mas a gente tem uma visão que vai muito além disso. Não é à toa aí que tem essa criação aí da rede que o Luiz está trabalhando aí tão assim incansavelmente para que a gente faça essa expansão da rede e que essa rede chegue aqui em Uberlândia, eu tenho certeza que vai chegar. Com certeza. Então fala um pouquinho mais sobre a rede. Pois é, o desafio é gigantesco porque a gente quer que todas essas instituições do sistema de justiça, ela mude a forma de atuar, porque geralmente a gente está soberbado com os processos judiciais, né? O que a Patrícia bem colocou, e a gente tem que virar essa chavinha. A gente tem que assegurar os direitos. O direito ele tem que chegar até as pessoas, a todos. Né? Isso. Eu não deveria lutar pelo meu direito, né? Se é um direito, se é um direito, ele tem que vir a mim. E as instituições que são responsáveis por essa fiscalização, são responsáveis por assegurar esse direito, seja de forma judicial, com processo judicial ou extrajudicial, tem que fazer com que esse direito chegue. Mas a gente não consegue fazer isso de forma isolada. Eu lembro de eu conversando, e quando eu conheci a Patrícia, ela já era uma referência nessa área para mim, a gente tinha essa utopia, né? E falou assim, nossa, é importante que a gente tenha uma atuação que seja uma atuação conjunta, que a gente fale a mesma língua, que seja uma atuação técnica. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, são diversas deficiências, a gente precisa da técnica o tempo inteiro, tanto que a Universidade Federal de Minas Gerais vai participar desse processo com a gente espera também, através da Universidade Federal de Uberlândia, também ter uma parceria com aqui, exatamente para a gente atuar de forma técnica, de forma conjunta e fazer com que esse direito chegue no cidadão. Eu tenho um filho com autismo e eu já sofri diversos preconceitos nos direitos dele, mesmo sendo defensor, mesmo trazendo a lei. Então é necessário, além disso, é necessário que as pessoas elas compreendam essas necessidades, compreendam que seja possível e que essas instituições elas comecem a trabalhar nesse trabalho de campo, né, de conscientização, de assegurar direitos em rede, com todo mundo, com a participação das associações, com a participação dos conselhos. Aqui nós temos o exemplo, né? A Patrícia me falou do Fórum do Trabalho, ela faz um trabalho fantástico em Belo Horizonte, com o Fórum do Trabalho lá, já tive o prazer de participar por 2 vezes nesse restabelecimento pós-pandemia, e eu fiquei impressionado que exatamente a participação das pessoas com deficiência, do nada sobre nós sem nós, desse lema que é tão importante para o movimento,
E é o que a gente quer buscar o engajamento local. E a rede ela precisa ser local, né? Porque as necessidades das cidades elas são múltiplas, né? E são diferentes dependendo da região. Minas Gerais é o Brasil, né? Desenhado, né? Com regiões diferentes. Então, a intenção é trazer para cá essa metodologia, todas essas instituições vai dar o suporte técnico, né, na condução disso, mas a gente buscar essas soluções, né, e buscar o comprometimento das pessoas, empoderar as pessoas com deficiência, as suas associações, os conselhos, né, e fazer valer os direitos delas de forma cooperativa. A intenção nossa não é punir, não é prender, não é ir por esse lado do direito penal. É conscientizar, mas fazer com que aconteça. Né? E para isso a gente está com esse espírito colaborativo, de conscientizar, de criar alternativas, de buscar soluções em conjunto. E isso naturalmente, a partir do momento que isso funciona, que essa rede ela começa a rodar, isso vai ser um processo natural. Daqui a pouco vai ser cada vez mais desnecessária a nossa intervenção, porque vai estar já imbuído dentro de cada ser humano, de cada instituição, a possibilidade, o fluxo todo vai estar construído, e é o que a gente deseja, né? Que isso seja uma atuação que no futuro não seja mais necessário a gente ter que ficar cobrando, exigindo, impondo, que essa lei seja cumprida naturalmente como deveria ser. Perfeito. E esse é o objetivo também do Fórum de amanhã, que inclusive será transmitido aqui no canal da TV Universitária do YouTube, ao vivo, amanhã a partir das 8h30, né? Exatamente. E o tema de amanhã é trabalho, mas a gente não pode falar de trabalho sem pensar nas outras questões como saúde, educação, transporte, porque o trabalho todas, né? Depende disso tudo, né? Então, por isso eu brinco que eu escolhi a área do trabalho, porque o trabalho está no centro aí disso tudo, né? Então, né, na verdade, a gente não pode discutir o trabalho sem pensar em todas as outras políticas aí que envolvem. Então, por isso tão importante é essa discussão de amanhã, porque, na verdade, se a gente discute o trabalho, a gente está pensando aí em todas as outras políticas, todas as outras questões aí da pessoa com deficiência. Por isso, tão relevante aí o tema do nosso grande seminário. Que seja o primeiro de muitos que virão por Tomara. aí, Patrícia. Então, para a gente encerrar, faça então o seu convite final para quem está nos assistindo. Então, contamos com a presença de todos vocês amanhã nesse seminário Uberlândia. Vamos ter pessoas muito bacanas, muito preparadas e vamos traçar estratégias juntos aí para Uberlândia. Eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui com percentuais muito melhores de cumprimento da lei de cotas e de outras políticas também, né, Luiz? É isso mesmo. E agora é com você, Luiz, seu convite. E eu queria também, né, fazer das palavras da Patrícia as minhas palavras, no sentido de convidar todo mundo para participar amanhã do seminário. De também já pedir o envolvimento dos poderes públicos locais, da prefeitura, da Câmara Municipal, das instituições do sistema de justiça, para que realmente a gente possa fazer valer essa implementação dessa rede local de proteção aqui em Uberlândia da pessoa com deficiência. E estou muito feliz de estar aqui, que é uma cidade realmente polo, emblemática, que a partir da experiência de Uberlândia, eu tenho certeza, né, Patrícia, que a gente tem a possibilidade de exportar isso para o país inteiro, não só para Minas Gerais, mas para o país inteiro. Então, eu desejo do fundo do coração que essa oportunidade que a cidade está tendo de criar esse movimento de inclusão da pessoa com deficiência seja abraçado e que a gente possa ser referência para o país inteiro. Isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista, Luiz. Muito obrigada, Patrícia. Um ótimo evento para nós amanhã. Obrigado. Obrigada. E a nossa edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.